eu queria que vocês começassem, então, contando pra gente um pouquinho como é que vocês conheceram a Jesus. Eu ouvi na pregação do domingo que o Cezinha nasceu num berço cristão, não sei se a Sueli também, mas tem... Nem filho de peixe, não é todo filho de peixe que é peixinho, né? Então, eu queria que vocês contassem como é que foi o encontro com vocês, com Cristo. Quando é que vocês se converteram? Legal, pode começar, Sueli. Bom, então... A sua é mais leve. Vou deixar. Não conta tudo, hein, amor? Tá bom. Então, eu nasci, Thiago, num lar cristão, minha família já tinha algumas gerações ali já, e a minha conversão, ela foi gradativa. Então, eu falo que às vezes as pessoas não têm ideia do quão difícil é também para aquele que nasce num berço cristão, porque... como nós falamos outro dia na igreja, existe uma diferença entre familiaridade com intimidade. Então, o grande problema da pessoa que nasce num lar cristão, claro que é uma honra, um privilégio muito grande, imensurável, né? Porque a gente corta caminhos, a gente não passa por muitas coisas que outros passam. Mas o problema é que o ambiente da igreja e a própria pessoa de Deus mesmo, ela acaba às vezes se tornando só uma coisa familiar. Então, eu conheço, né? Mas às vezes não tem aquela intimidade. Então, esse é o grande ponto, né? Para quem nasce num lar cristão, chegar no momento de falar, puxa, eu não conheço intimamente esse Deus que eu sempre ouvi, que eu nasci ouvindo, né? Mas na minha vida foi assim, sempre muito gradativo. Eu louvo a Deus porque quando criança eu tive uma experiência com Deus, eu entendi, né, o plano da salvação. Aqui você pode contar as experiências, a gente tem tempo aqui. Né? Não tem nenhum painel contando o teu tempo aqui, aqui nós estamos à vontade. Até a hora que as crianças chegar aqui, pode pegar no colo. O meu painelzinho chega daqui a pouco. Põe no colo, dá a frutinha na boca dele, tá à vontade. Legal, obrigado, Thiago. Eu tive eu entendi o plano da salvação quando eu era criança. Então, de acordo com a minha faixa etária, eu entendi, aceitei Jesus. Quantos anos? Olha, diz a minha mãe que eu tinha em torno de 3, 4 anos. Uau. Que ela ministra para crianças. E ela disse que numa dessa que ela estava pregando para as crianças maiores, disse que a hora que ela fez o apelo para aceitar Jesus, quem ergueu a mão fui eu, muito emocionada e tudo, sabe assim. E eu tenho uma lembrança disso. Mas fui crescendo e a minha primeira experiência que eu tive assim mais séria, que eu pude entender a vida que Deus tinha para mim, foi aos 12 anos. Né? Foi acampamento de adolescente, sabe? Sei. E eu voltei muito impactada, eu voltei muito mexida, eu voltei querendo viver aquilo que eu sempre ouvi falar, sabe? Eu voltei assim. Eu tive uma fase assim na minha vida que eu fazia parte de muitos ministérios e era muito envolvido com muitas coisas, porque eu gosto disso, Thiago. Eu tenho certeza, assim, desde sempre, que Deus me chamou para estar dentro ali da igreja, envolvida com tudo, dar tudo de mim para Deus, sabe? Então, eu gostei disso. Eu falava para minha mãe assim, mãe, por que a gente não pode morar na igreja? Eu queria morar na igreja mesmo, sabe? E só que daí eu cheguei a um momento da minha vida assim, que eu tive uma crise. Eu falava assim, por que eu faço tudo isso? Porque eu sou acostumada, porque eu aprendi isso, ou porque eu amo a Deus? E eu lembro que isso foi na minha adolescência. Eu cheguei para os meus pais e eu falei, pai, mãe, eu estou pensando nisso, eu não sei se eu amo a Deus de verdade, se eu faço isso porque eu amo a Deus, ou porque eu sempre aprendi isso. E eu queria pedir para vocês autorização para eu parar de frequentar a igreja por um tempo, para eu avaliar meu coração. Foi assim. Uau. Foi. Tipo assim, eu tô tão apaixonada por Cristo que eu quero sair um pouquinho para ter certeza. Eu falei, eu queria avaliar, eu não queria, eu entendi que parecia que assim, mecânico, eu não queria entender, né? Então, meus pais, graças a Deus, tiveram sabedoria, assim, falaram, tá bem, você vai ter o seu tempo. Mas eu não fui pro mundo, nada, porque eu tinha essa consciência. Eu queria só fazer essa avaliação mesmo. Então, meus pais começaram a orar. E eu dei um tempo, assim, não fui nos cultos, é isso que era o meu... Eu não fui nos cultos por algum tempo, nem sei muito bem quanto tempo. Sei que eu senti falta, como se eu tivesse saudade Naquela época não tinha culto online, né, pra você assistir em casa. Não tinha. Tá te chamando de velha também. Não, olha, mas é eu não falei isso não, você não me coloca nessa situação, não. Que nem diz o Robinho ali, você me jogou no mato agora. Nós tá falando o quê? De uns 30 anos atrás? Não, né? Não vou nem falar nada. Não, deixa pra lá. Deixa quieto. Nem vamos falar o tempo certinho. Esquece. Eu sei que teve um dia, então, que eu entendi que
que eu fazia por amor mesmo, que eu fazia por paixão. E eu voltei a conversar com meus pais, eu falei assim, olha, eu entendi que eu amo a Deus mesmo. Eu quero fazer isso toda a minha vida, e voltei com tudo. E foi assim, Thiago, eu fui gradativamente, conforme eu ia crescendo, eu ia tendo experiências um pouco mais maduras, que iam trazendo consistência para aquilo que eu aprendi desde criança.